Você já pensou no consórcio como a possibilidade de planejamento patrimonial e não apenas numa oportunidade para aquisição de imóveis e veículos? A TCM Voz e Conexão recebe hoje Fernando Brito, especialista em consórcio. Um prazer tê-lo aqui, Obrigado, para Amanda. falar um pouco e explorar as possibilidades que esse produto pode agregar no nosso patrimônio. Brito, o momento está sendo falado de consórcio, né? Talvez pelas altas de juros agora estamos vivendo, mas quais são de fato as possibilidades? Porque o mercado está tão latente para esse produto, um produto que já vem aí cerca de 60 anos sendo comercializado. 62, 63 anos sendo comercializado. Bom falar com você, bom falar com todo mundo aqui. Na verdade, está na moda, né? Tudo que está na moda fica muito em redes sociais, cheio de guru na internet. Todo mundo fala que é fácil contemplar, chega aqui, coloca o dinheiro, consegue comprar um bem. Mas não é bem assim. O problema do consórcio, muitas vezes, é o alinhamento de expectativa. O produto pode ser bom, mas se não estiver alinhado com o teu objetivo, ele pode não funcionar e o cliente acabar perdendo dinheiro com isso. A gente, ao apresentar o produto para o cliente, a gente se depara ainda com muitas objeções e é muito perceptível que isso vem de traumas do passado. Um produto feito De má forma, né? de má O forma cliente no muitas passado. vezes é por reciprocidade bancária. Você está lá com um banco para pegar um crédito, faz um consórcio para mim, depois você cancela se você quiser. A gente até brinca, né, que os 3 palavrões do mercado financeiro é vida, previdência e consórcio. Porque isso é onde o banco mais trabalha, é onde o banco mais empurra o produto para o cliente. E acaba quando você tem um produto na sua carteira ou que você compra sem valor efetivamente do objetivo do porquê ter, acaba não fazendo sentido. Só que a alta dos juros propiciou o quê? Teoricamente, uma aquisição via consórcio mais barata, porque o consórcio não tem juros. Mas não é o fato de não ter juros que você vai ter o bem de imediato. E esse é o elemento de expectativa que precisa ser feito. E vende-se muita facilidade nesse mercado. O ponto nosso é como entregar o crédito, como entregar o planejamento financeiro bem adequado através de um produto consórcio. Vamos para a prática. Sim. O produto evoluiu ou ainda é o produto que a gente vendia lá nos bancões no passado, a cartinha com a cota engessada, né, que o cliente precisava pagar aquela parcela e esperar aquele período? Como é feito hoje, como deve ser feito, né? Eu acho que esse é o ponto. Como deve ser feito hoje a venda de um consórcio e para que cliente? Perfeito. O consórcio, você primeiramente tem que escolher a categoria do seu consórcio. Se você quer um consórcio de automóvel, o que você pode comprar com um consórcio de automóvel? Carros, veículos pesados, caminhões, tratores, dependendo da administradora, barco, dependendo da administradora, tudo que se move, por assim dizer, e equipamentos. Você consegue comprar com uma carta de crédito de automóvel. A outra categoria é de imóvel. Tudo que está relacionado é RGI, Registro Geral de Imóvel. Você pode comprar apartamento, casa, terreno, pode construir, reformar, substituir financiamento. Então você tem uma série de situações com cartas de imóvel. O que você não pode fazer? Eu entrei no consórcio de imóvel, contemplei a minha cota por sorteio. No primeiro mês, paguei a parcela, contemplei. Mudei de ideia. Quero comprar um carro, porque meu filho quer trocar de carro. Eu posso fazer isso? Não. Porque você comprou uma cota de imóvel. E para o dinheiro sair do consórcio, tem que ter uma justificativa para o Banco Central. O que está fazendo esse dinheiro sair do grupo comum para ir para o vendedor? A compra de um bem. E esse bem tem que estar naquela lista de rol que aquele grupo permite ser comprado. Então, o primeiro ponto é escolher e não ter dúvidas do que você vai comprar. Quero comprar um veículo ou quero comprar um imóvel? E aí você escolheu o seu grupo. A partir dali, você começa a olhar as estratégias. O consórcio, ele é uma compra planejada, como você falou. Ele é olhando para médio e longo prazo. É possível fazer algo para curto prazo? Sim, mas curto prazo não é uma semana, não é um mês. Curto prazo, 3, 4, 5, 6 meses, começa a ser um curto prazo. Se o cliente ele tem capital para comprar um bem à vista, talvez faça mais sentido ele colocar um lance, fazer uma oferta de um lance naquela cota de crédito, preservar parte da liquidez e contemplar via consórcio. Você utiliza a liquidez que restou aplicada no mercado financeiro com a CDI alta, com Selic alta. Aqui você começa a trazer o quê? Um planejamento estruturado para o cliente, desde que ele tenha capacidade financeira. É muito comum, Amanda, chegar cliente para a gente falando que viu propaganda no Instagram, que dando um lance de 10%, 15%, 20%, em 7, 8 meses você consegue contemplar e compra a sua casa, compra o seu carro. Se o cliente ele quer comprar um imóvel de 500 mil reais, e ele tem 100 mil reais para comprar esse imóvel, e ele tem uma obrigação de comprar esse bem, porque ele comprou na planta, ele vai entregar daqui a um ano e meio, daqui a 6 meses, eu não faço consórcio para esse cliente. A gente não deve fazer consórcio para esse cliente, porque o valor de lance que ele tem disponível não vai ser talvez o suficiente para contemplar aquele crédito no prazo que ele tem. E ele tem uma obrigação de entrega do dinheiro.
é melhor que esse cliente ele faça um financiamento. Não é consórcio para ele. Agora, esse cliente tem os 500 mil guardado, ele já investe esse recurso, mas ele não quer pagar à vista esse valor. Ele sim pode fazer um consórcio de 500 mil, usar parte dessa liquidez para ofertar um lance assertivo e aí sim ter o crédito disponível quando ele precisar. Então, muitas vezes o que falta é a estratégia com alinhamento de expectativa atrelado à liquidez do cliente. Se o cliente não tem liquidez, ele não pode ter prazo no consórcio. Se ele tem liquidez, ele consegue antecipar a entrega desse crédito ofertando lance fixo ou lance livre. Perfeito. A necessidade da compra de um imóvel, de um bem, né? O imóvel ou automóvel. Quais são os parâmetros que eu preciso ter para comparar se eu vou para o financiamento, além do horizonte de tempo, que a gente já falou muito bem aqui, mas se eu vou para um consórcio ou vou para um financiamento? Você vai ter ali basicamente as 3 possibilidades de compra de um ativo. Pegar imóvel, que é mais comum esse tipo de aquisição, que é um valor maior e por mais tempo também. Quem tem muita pressa e tem dinheiro, compra à vista. Ele vai negociar, vai barganhar e eu pago hoje para você essa casa, transfere para o meu nome, pega 20, 15% abaixo do valor de mercado e você consegue barganhar. Com isso, não tem como barganhar melhor do que quem tem o dinheiro na mão. Claro. Só que o ponto é saber se essa pessoa está disposta a perder a liquidez que ela tem guardado, demorou um tempo para poder aplicar essa grana e ter o volume financeiro que precisa, porque vai que dá uma dor de barriga no meio do caminho. Imobilizar todo o recurso no Não é tão interessante. Claro. Você ganha por um lado de barganha, mas pode perder pelo lado da segurança. Se a família precisar de uma liquidez para alguma emergência, você não tem. Então essa pessoa, se ela tem mais liquidez e vai continuar com liquidez guardada, talvez o comprar à vista possa fazer sentido, pelo poder de barganha e agilidade. Por exemplo, comprar imóvel em leilão. Você tem um prazo para poder pagar aquele imóvel. O ideal é que você chegue no cash e compre esse imóvel, porque dificilmente, dependendo do edital, que você pode trabalhar com consórcio ou com financiamento para pagar aquele imóvel no leilão. Mas geralmente você tem que pagar à vista o valor porque está bem abaixo do mercado. Então a primeira aquisição mais rápida para quem tem liquidez, comprar à vista. A segunda aquisição, o cliente tem a rapidez, ele tem que comprar imóvel em 2, 3 meses e não pode comprar à vista. Ele tem 40%, 50% do valor do bem. Ele tem que financiar. Porque se ele tem um prazo de 4, 5, 6 meses e tem 30%, 40% do valor do imóvel, ele não pode correr o risco de não ter aquele X mil reais que ele precisa para poder comprar aquela casa. E muitas vezes o que mais acontece com a gente são casais querendo comprar uma casa nova. Recém-casados ou que teve um novo filho, tem que aumentar o apartamento, uma casa. E aí já começa a discussão, no bom sentido, dentro de casa. Tem que mudar aqui, quero fazer Ou segundo uma imóvel, reforma. né? Um segundo imóvel para alocação, para investimento. Mas o financiamento também é uma forma interessante de aquisição. Tudo vai depender do perfil que esse cliente possui, por exemplo. Imagina que o cliente ele é investidor, ele pode optar por essas 3 formas. O consórcio para médio e longo, talvez curto, dependendo da estratégia que seja colocada, desde que ele tenha liquidez para isso. Ele pode fazer um financiamento e ele pode comprar à vista. Se esse cliente ele tem o perfil de antecipação na cabeça de parcelas, eu vou comprar um imóvel para flipar. O que é isso? Eu vou comprar um imóvel, vou quitar esse imóvel em 2, 3 anos, porque eu vou vender para alguém, eu vou fazer dinheiro e eu quero tirar da frente, eu não vou nem revender. Eu só quero quitar mais rápido porque eu não gosto de ter parcela nem dívida. Existem dívidas saudáveis. Mas se ele quer quitar isso em 2, 3, 4 anos, 5 anos, eu prefiro que ele faça o financiamento. Porque no financiamento, apesar da parcela dele ser mais alta, porque os juros ele é bem mais alto e boa parte do que você paga no início é mais para pagar juros do que para amortização, se você optar por antecipar a parcela, eles capitalizam. Você tem uma parcela de 10, 15 mil, ela cai para 3, 4. E você consegue antecipar esse período de tempo. O consórcio não tem descapitalização porque não tem juros. Então, o consórcio ele foi feito para quem consegue ter uma dívida saudável, em teoria. Porque quanto mais tempo você levar pagando esse consórcio, mais diluído é o custo dele. E quanto mais tempo, menor fica o custo per capita, com o indexador. Então, o consórcio foi feito para quem quer comprar um ativo, tendo uma parcela mais baixa do que um financiamento, se for para curto prazo, com uma entrada na casa de 40% a 60%, é o necessário para poder contemplar a cota mais rápido, mas que você vai levar esse pagamento até o final, durante 10 anos, 11 anos, 15 anos. Se você comprar um imóvel com 30 anos, 420 meses, você tem de pagamento e você for pagar durante esse tempo todo, você vai pagar 3, 4 imóveis, né? É mais fácil fazer um consórcio de 200 meses, que é metade do prazo, e no ruim do ruim, se você não for muito sortudo e for o último a ser contemplado por sorteio, em 200 meses você pega o dinheiro. E lá você ainda vai ter metade do tempo para poder pagar, porque você fez em 400 meses o financiamento. Então, tudo vai depender da estratégia.
nunca vai ter somente um veículo que a gente vai usar como estratégia para o cliente. Tem clientes, por exemplo, que têm a necessidade de comprar um imóvel rápido. Se ele não comprar, o casamento acaba. Aconteceu isso há 2 semanas atrás. O cliente ele tinha que comprar o imóvel dele porque estava em casa, já estava segurando. Falou, Brito, eu quero comprar, eu sei que talvez por consórcio é mais interessante financeiramente. Só que a pressão que eu tenho em casa, mais emocional, de ter o que é nosso, da segurança que tem minha esposa está grávida, isso faz com que eu não possa arriscar num consórcio, entrar e não contemplar no tempo que eu quero. O que eu faço? A minha indicação para ele. Faz um financiamento, salva seu casamento, salva seu filho. E você, em paralelo, faz um consórcio. Porque se você consegue adquirir as duas parcelas, você paga um financiamento com uma entrada de 20% que seja, preserva um pouco de liquidez. Em paralelo, faz um consórcio para médio e longo prazo e ao você contemplar por lance fixo ou por sorteio, você pode substituir o seu financiamento, a sua dívida. Você consegue ter as duas coisas. Você resolve o curto prazo com a emoção pagando altos juros, só que você está regiando esse custo maior através de uma carta de crédito de consórcio. E aí, a longo prazo, você tem aí também um fôlego financeiro a ser instituído. E tem um outro ponto que é super importante quando a gente fala de planejamento financeiro, né? O perfil do investidor não tem certo, não tem errado. Exato. Mas ele existe, tem que ser respeitado para a gente não se boicotar, né? Existem investidores que precisam ter uma parcela. Exato. Precisa ter para poder conseguir ali juntar algum valor no mês. O consórcio também pode ser utilizado nesse sentido? Sem dúvida. Vamos pensar aqui no mercado financeiro. Qual produto que eu consigo entregar para o cliente um boleto ou um débito em conta para ele ter uma obrigação de aplicação? Eu só conheço um, que é a Previdência. Eu não consigo botar um CDB em débito em conta. Eu não consigo botar um boleto de uma ação. Não consigo. Mas a Previdência eu consigo. Só que a Previdência não é uma obrigação. A Previdência, ela torna-se uma obrigação pelo meio que eu recolho aquele recurso, que pode ser boleto ou débito em conta. Qualquer problema que dê uma dor de barriga, a pessoa vai lá e tira o débito em conta, não paga aquele boleto. Não tem consequências, por assim dizer. O consórcio não. Você vai ter uma obrigação de pagar. Porque imagina que o consórcio, quando você paga a sua parcela mensalmente, você está amortizando mensalmente aquela dívida. Ou seja, todo mês que passa, você compra ou paga X% do teu ativo. Se você faz um consórcio por 200 meses de 100 mil reais, que seja para facilitar na sua conta, todo mês você paga 500 reais, todo mês você amortizou 0,5% do seu apartamento, 0,5% da sua casa. Então, para quem precisa de um boleto para ter uma obrigação, só que como construção patrimonial, o consórcio está muito bem posicionado, porque você consegue através dele duas coisas: a obrigação de pagar um boleto e que cria patrimônio, e a outra, a possibilidade de trazer a valor presente o que você só teria daqui a 200 meses. Porque numa eventual contemplação antecipada por sorteio ou por uma estratégia de lance fixo, que a gente pode explicar depois, você já vai ter o recurso disponível para poder fazer a aquisição do teu patrimônio. Perfeito. E falando de eficiência financeira, a gente sempre pensa nisso na assessoria, tanto para a pessoa física, mas muito também para a pessoa jurídica, né? Porque quando a gente fala de margem ali dentro do CNPJ, a gente está falando de dinheiro no bolso dos sócios, né? Dos acionistas, também pode ser utilizado como planejamento dentro de uma PJ que, na troca de uma frota, por exemplo. Sim, a gente tem muitos clientes que estão tomados no CDC, né? Que é o crédito, que tem direto na ponta com o banco. Então tem muito cliente que precisa de mais crédito, não consegue ter, mas consegue pagar. O consórcio ele é interessante para essas empresas tomadoras de crédito, para expansão, para construção, para frota, para aquisições, porque ele não entra no teu endividamento da empresa. Quando você faz um consórcio via PJ, o pagamento da parcela entra no teu ativo, na parte de investimento. Então você não prejudica teu balanço. Para empresas, inclusive, é uma dica para quem está nos ouvindo, para a empresa que participa de licitações, quanto mais número tiver lá em ativos de investimento, maior é o múltiplo que consegue participar para ficar com números mais saudáveis e participar de mais licitações. O consórcio ajuda nesse número diferente de um financiamento. Quando você oferta um lance e paga aquele lance, tanto de recurso próprio quanto da própria carta, que é o lance embutido, ele também entra nesse campo de investimento, que aumenta seus múltiplos ainda mais. E você ainda consegue lançar isso como despesa operacional, dependendo da empresa, se for lucro real, se o objetivo final da compra, de aquisição, for do teu core business. Por exemplo, uma empresa de frota. Eu vou trocar minha frota de veículos. O valor da parcela pós-contemplação entra como despesa operacional, porque aquela parcela é para comprar carro que vai ser alugado e vai ter o objetivo fim da empresa de faturamento com aquele aluguel. Então, para empresas, para empresários, também é super interessante
o trabalho com consórcio, o ponto só, novamente. E eu vou bater sempre nessa tecla. É o alinhamento de expectativa. Qual é a estratégia? Uma coisa é você escolher o produto, automóvel e imóvel. Outra coisa é você escolher a forma de adquirir aquele crédito. A forma de adquirir são 3. Ou você espera a contemplação por sorteio, você fica lá pagando parcela, não tem problema nenhum quanto a isso, é uma estratégia. Você se planeja pagando parcela. Você vai fazer uma poupança forçada. Em algum momento, aquele ativo vai ser seu. Se você não teve sorte no caminho, vai acabar o prazo, você vai pegar aquilo em cash, em dinheiro. Se você teve sorte, você antecipou a aquisição daquele ativo porque a cota está contemplada, mas você não sabe quando vai acontecer. Ou você faz o lance fixo, que ao invés de esperar a sorte acontecer por si só, você oferta um valor padrão, fixo, assim como outras pessoas também vão ofertar. Só que se eu tenho um grupo com 1.000 pessoas, geralmente de 10 a 20% dessas pessoas fazem esse tipo de lance. Então o teu desempate vai ser muito melhor, porque você vai ter mais chances de contemplação, porque são menos pessoas ofertando o mesmo lance que o seu. E o desempate é toda pedra. Imagina que eu tenho 1.000 pessoas no grupo, cada pessoa tem um número de 1 a 1.000. Tem a Loteria Federal, ele pega ao milhar os últimos 4 números e vê qual é o número mais próximo desse que está na loteria. Esse é o número que foi contemplado por sorteio. Esse número que foi contemplado por sorteio, 550, é número de candidato? Não, né? Tá em eleitoral? Não sei. Acho que não. 555, deve ser alguém aí, cuidado. 555 foi o número sorteado. Alguém mais próximo que deu lance fixo tem esse número? Se o número 555 deu lance fixo, ele contemplou tanto por sorteio, tanto com lance fixo. Ele escolhe se ele quer pagar o lance ou ele quer ser sorteado. Ele vai escolher aqui. E o 556? Opa, deu lance fixo? Não. E o 554? Ele vai para frente e vai para trás, até o número mais próximo do 555 que ofertou o lance fixo ser contemplado e pagar aquele valor que é muito menor do que os lances livres, que são os lances de contemplação mais imediata. Né? Então, temos esses 3 tipos: esperar a contemplação por sorteio, fazer o lance fixo, você aumenta a sua chance matemática de ser contemplado, ou efetivamente ofertar um lance mais parrudo, mais pungente ali, para poder ter contemplação mais no curto prazo. E o nosso time está aqui para poder ajudar justamente a ver esse histórico, quais são as melhores condições, as melhores empresas que dá para se trabalhar para dar mais previsibilidade. A gente falou sobre a evolução do produto, né? Só conseguimos fazer a aquisição de imóveis e automóveis com consórcio? Ou a gente tem outras possibilidades ali com esse produto? Bom ponto. Tem consórcios, inclusive, que permitem compra de imóvel no exterior. Você tem administradoras que permitem comprar imóvel nos Estados Unidos, por exemplo. Mas como que faço isso? Contemplei 5 milhões de reais, isso dá $1 milhão. Você consegue comprar um imóvel lá fora de $1 milhão, mas o imóvel de garantia tem que estar no Brasil. Então consegue fazer todo esse trâmite. Essa é a evolução do consórcio que você tinha perguntado lá atrás. Consórcio já não é mais aquele troço engessado, preso, arcaico que era antigamente. Está muito evoluído. Inclusive, tem administradoras que colocam características de produtos pré-fixados. Tem um produto específico que ele marca para você uma indexação que é o quanto vai aumentar a sua parcela e o quanto vai aumentar o seu crédito até você contemplar. Geralmente, o consórcio imobiliário, ele indexa a INCC, que é a Índice Nacional de Construção Civil, ou IPCA. Tem consórcios que pega 3% apenas de indexador na tua parcela e no seu crédito. Olha a evolução. O mercado antes tinha um indexador que você não controla. Agora o mercado tem indexadores fixos. E o que eu posso comprar com essa carta de imóvel? O que acontece? Contemplei uma carta de imóvel. O que eu posso fazer com ele? Como eu já tinha falado, eu posso comprar uma casa, um apartamento, tudo que tem ligado ao RG. Eu posso construir, posso reformar, posso até mobiliar, dependendo da administradora, móveis planejados, pagar arquiteta. E tem outras 2 coisas que eu posso fazer que é super interessante. Imagina que eu fui contemplado por sorteio ou por lance fixo, para facilitar aqui. E se eu não quiser usar meu crédito? O que acontece com o consórcio enquanto eu não uso? Eu tenho uma obrigação de usar o meu consórcio quando eu contemplo? Aí que está o grande diferencial. Quando a gente olha para financiamento, você tem que escolher primeiro o imóvel que você quer, para depois olhar para o crédito se vai ser disponibilizado ou não e quanto vai ser o custo desse crédito. Então você escolhe o imóvel, alinha o crédito de financiamento e faz o pagamento. No consórcio é o contrário. Primeiro você estrutura o crédito, com o crédito pronto, aí você se prepara para buscar o seu imóvel. A gente inverte essa lógica. E ao inverter essa lógica, ganha uma otimização fiscal e financeira. Porque imagina que a gente faz um consórcio de 500 mil reais. A gente contempla lá com um lance de 50% para facilitar nossa conta. 250 mil, se for um lance mais agressivo. Somente exemplo do lado de cá. O meu consórcio de 500 mil, ele não está no meu bolso. O dinheiro não cai na minha conta automaticamente.
Quando contempla até eu utilizar, e eu não tenho prazo para utilizar, posso esperar 200 meses para usar aquele consórcio. Enquanto ele estiver disponível, ele fica aplicado num fundo de investimento com liquidez diária. Isso quer dizer que nessa conta de padeiro que a gente está fazendo aqui, imagina que eu tenho uma rentabilidade de 1% ao mês. Eu pego 250 mil do meu caixa, que está aplicado, e transformo isso num lance. O lance, gente, é um blefe, tá? Você entra no aplicativo, dá um lance, se for pego, você tem um tempo para poder pagar. Não tem necessidade de desembolsar imediatamente Não. no momento do lance. Eu posso colocar no sistema, se pegar o meu número, o meu lance, eu tenho lá um prazo de 2 a 5 dias para poder pagar, dependendo da empresa que você fez o consórcio. Se você não pagar, vai para o segundo colocado e não tem ônus nenhum para você. Tá? Então eu fiz lá 250 mil. Pegou o meu número, pegou o lance que eu ofertei porque foi o maior ofertado. Eu vou tirar 250 mil da minha aplicação, imagina que seja 1%, e vou pagar esse boleto. Nesse momento, esse dinheiro entra no caixa do grupo, para as pessoas contemplarem, e os teus 500 mil, que é o valor do seu crédito, ele sai desse grupo e vai para uma aplicação também a 1%, que é a CDI. Ou seja, 1% de 250 dava R$ 2.500. Agora é 1% sobre 500 mil, 5 mil. Só nesse movimento você dobrou a base que está aplicada. E se o teu objetivo é comprar um bem com esse dinheiro, talvez faça mais sentido você pegar parte da sua aplicação, contemplar um crédito de consórcio, continuar pagando a parcela, mas esse crédito contemplado que é maior do que o quanto você botou, ele fica aplicado. Exemplo real. Muitas vezes acontece, meu cliente ou eu quero comprar um imóvel daqui a 2 anos. Primeira pergunta, é obrigação ou é vontade? É obrigação. Quando que é obrigação? Comprei na planta. Daqui a 1 ano e meio tem que pagar 500 mil reais. Você tem dinheiro para comprar à vista? Tem. Então esse é o cliente que a gente gosta de conversar. Você tem só 100 mil para dar de entrada? 20%. Então faça financiamento lá na frente. Porque ao longo de 1 ano e meio é improvável, ou não posso garantir, porque não existe garantia no consórcio, que você vai conseguir esses 500 mil reais. Supondo que você possa comprar à vista. Esse cliente é o que a gente gosta de fazer para otimizar a liquidez dele. Eu não faria um consórcio de 500 mil, Amanda, para esse cliente. Se ele tem 1 ano e meio para poder pagar, eu não sei quanto vai ser o lance daqui a 1 ano, daqui a 8 meses. Mas eu sei quanto foi na última assembleia. Como que está o histórico nos últimos 3 meses. Eu consigo ter uma mínima previsibilidade, apesar de não ser garantido, porque é igual ao mercado financeiro, rentabilidade passada não representa rentabilidade futura, mas a gente consegue ter uma percepção maior nos próximos 2, 3 meses qual é o volume de lance que tem que ser dado. Então a nossa indicação para esse cliente, se ele precisa ter 500 mil daqui a 1 ano e meio, faça um consórcio de 400 mil e contemple hoje, contemple daqui a 1, 2 meses. E deixe que esses 400 mil fiquem aplicados à CDI pelos próximos 1 ano. É falado em sorteio, que exige o lance, né, volume de lance, etc. Mas existe uma estatística, um estudo sobre isso, uma estratégia de acordo com a expectativa do cliente. Exatamente. A gente olha ali histórico de vários grupos para saber qual é o lance que está sendo ganhador, o lance médio, o lance mínimo, quantidade de cotas. É tudo uma ciência por trás. São muitas planilhas, muitos sistemas, tem muita IA envolvida nisso, para a gente conseguir ter assertividade ao entregar o crédito. Porque a nossa preocupação é que o nosso cliente chegue lá na hora, que é onde acontece a magia, é onde ele compra o bem, ele ter o crédito. Porque o consórcio nada mais é que uma promessa. E essa promessa só vira realidade quando o crédito está disponível. Então o ponto é como eu vou disponibilizar o meu crédito. Se eu quero para curto prazo, tem que dar lance forte. Se eu quero para médio e longo prazo, pode ser lance fixo. Se eu não tenho pressa, posso me planejar com a parcela. Então você vai ter essas características de contemplação. E cada caso é um caso. Pode ser que tenha cliente que se enquadre em tudo, mas ele quer antecipar isso e quer quitar em 2 anos. Não é consórcio. Vai ter que ser financiamento. Mas eu comprei imóvel com consórcio. Quero quitar isso de maneira antecipada ou quero vender esse imóvel. Esse imóvel que você comprou, ele está alienado num consórcio. Você não pode vender esse imóvel enquanto não tiver quitado. Existe uma palavrinha chamada garantia substitutiva. Se você tem uma outra casa, você pode tirar essa casa que está alienada no consórcio, botar essa tua outra casa alienada e vender essa. E ela está liberada para você fazer negócio com ela. Só que, novamente, cada caso é um caso, e o erro do mercado hoje, na verdade, não é o erro, né? O marketing feito pelo mercado, pelo Instagram e pelas redes sociais é que tem muita facilidade. Mas o ponto é que não existe facilidade, existe estratégia. E para ter estratégia, você tem que saber quais são os seus objetivos e atrelar isso com o planejamento financeiro, com quanto você pode pagar, qual a sua liquidez para lance, qual a estratégia de médio e longo prazo. E por falar nessa mídia, né, que está super latente aí em volta do consórcio, ele está sendo muito linkado à alavancagem patrimonial,
Onde é esse ponto estratégico? A alavancagem você pode encarar de algumas formas. Eu gosto de encarar a forma de alavancagem como diversificação de ativos. Se você, por exemplo, tem uma carteira de renda fixa que te paga vencimentos mensais, ou bimestrais ou trimestrais, por que não destinar essas rentabilidades, esse dinheiro que vai entrando com cotinhas que vão caindo para você e pegar esse valor e disponibilizar numa cota de consórcio ou em algumas cotas de consórcio? O que a gente está criando é uma segunda carteira de alocação. Notem, não é um investimento tradicional de mercado financeiro. Você vai ganhar mais dinheiro se pegar esse valor e colocar a CDI. Só que você só vai sentir esse impacto daqui a 10, 15, 20 anos. Porque você vai precisar do aporte mensal, da rentabilidade e do prazo para fazer sentido você ver aquele volume patrimonial acontecer. E você tem a certeza que só vai acontecer esse volume patrimonial daqui a um bom tempo. Quando você pega uma parcela de R$1.000, R$2.000, R$3.000 e coloca no consórcio, a gente bota uma segunda estratégia, que é a possibilidade de já começar a amortizar o meu patrimônio, que eu estou comprando, apesar de não ter adquirido ainda, eu já estou planejando o meu crédito. Se eu contemplar, eu posso vender esse crédito no mercado secundário. E a gente tem um mercado muito aquecido no secundário que a gente consegue intermediar essas vendas. Então tem clientes nossos que aumentam, na linha de aumento patrimonial, de alavancagem patrimonial, que tem uma carteira de consórcio com várias cotas e conforme vai contemplando por lance fixo ou por sorteio, ele vende essa cota no mercado secundário. E como a gente tem clientes interessados em aquisições mais rápidas, tem cliente que quer comprar rápido e não dá tempo nem da gente fazer um alto lance para poder tentar aumentar a chance dele. Ele tem que ir para uma cota contemplada. A gente quase que é o Tinder da cota contemplada. A gente faz o match entre um lado e outro. Quem tem a cota contemplada e não quer usar e quer vender, coloca um ágio no bolso. Ele consegue aumentar o patrimônio dele através desse modelo. Ou através de deixar o patrimônio aplicado até a sua utilização, porque ele está rendendo o CDI. Agora imagina o cliente entrar nessa estratégia tendo 3% apenas de atualização na parcela e o crédito dele contemplado rodando o CDI. Olha o spread que ele tem. É absurdo o spread patrimonial que ele tem. A gente chama de arbitragem de juros nessa operação, onde ele indexa a parcela a 3 e ele coloca após contemplação a CDI, o crédito dele. Qualquer uma das estratégias, quando você trabalha com consórcio, sabendo qual é o melhor caminho para você com relação a prazo, alinhamento de expectativa, liquidez, ele vai ser um aumento patrimonial, podendo ser para comprar um bem para você morar e sair do aluguel, podendo ser para você comprar, alugar para que o aluguel pague sua parcela, podendo ser para você vender a cota no mercado secundário, podendo para você ganhar esse ágio de spread de taxa, CDI com INCC, por exemplo. Então tem muitas estratégias, mas obviamente não é fácil. Não é fácil porque quem vende essa facilidade é quem de fato quer vender algo para o cliente que não vai entregar. E a gente está aqui para longo prazo. O que a gente quer fazer é entregar para o cliente a estratégia e acreditem se quiser. A gente fala muito não para cliente aqui. Então tem cliente que quer milagre, a gente não consegue fazer milagre. Ah, mas o fulano da esquina faz. Então faça com ele. Peça por escrito, peça uma documentação. Não é só a venda de um boleto, né? Não, sabe qual é como que a administradora ganha dinheiro? Eu vou te contar aqui. Só vocês vão ficar sabendo, tá? Só entre a gente aqui. A administradora ganha dinheiro com cancelamentos. Imagina, ela fez um consórcio com 1.000 participantes. Os participantes lá vão ter cotas de R$100.000 para poder facilitar nossa conta, tá? Então eu tenho lá 1.000 participantes, eu tenho 100 milhões de crédito total que eu posso vender naquele grupo. Esses 100 milhões, quanto que ele cobra de taxa de administração? Vou botar 20% durante 200 meses. 100 milhões, 20%, 20 milhões. Então a administradora, ela já tem provisionado, assim que ela lança um grupo, 20 milhões de receita. Só que isso ao longo de 200 meses. 16 anos e meio, aproximadamente. Como que ela consegue se manter por 16 anos com 20 milhões? Ela pega, na média, 70% desses 20% e antecipa nos primeiros 12 a 24 meses. Isso quer dizer, em outras palavras, que o cliente que entrou hoje no consórcio, porque ele viu no Instagram que funciona em 6, 7, 10 meses, ele contempla, ele vai pagar R$1.000 de parcela. Dos R$1.000, estou chutando, tá? R$600 vai para taxa, porque ele antecipou esses 20 milhões em 12 meses. E R$400 vai para contemplar as pessoas. Aí você, que entrou pelo Instagram, contratou o consórcio, não contemplou em 10 meses, faz o quê? Não contemplei, vou cancelar. Você não pega o dinheiro de volta. E aí você vai cancelar a sua cota. Só que das 10 parcelas que você pagou R$10.000, 4.000, teoricamente, não são taxas. É para o fundo comum para contemplar. 6.000 são taxas. 6.000 você não pega de volta.
Os 4 mil que você pagou que foi para o fundo comum, você só pega de volta se for contemplado por sorteio. Porque sua cota agora está inativa. Todo mês não contempla alguém para poder comprar um bem, para contemplar? Também tem um sorteio dos inativos. Qual é a cota inativa mais próxima daquele 555? Depois vê que é um deputado estadual. Qual é a cota mais próxima que está negativada? Que está inativa? É essa, então você vai pegar os 4 mil de volta. Só que você não vai pegar os 4 mil. Vai ser 4 mil menos de 10 a 20% de multa, de taxa. Então note, você comprou um sonho, uma expectativa, achando que ia acontecer, porque todos os gurus da internet falam que em 10 meses, se contemplar, você vende a cota, fazer aquilo outro, sem fazer nada. E não é fácil. Não é assim. Se você entra com a expectativa errada, você perde dinheiro. Só que aquela sua cota, que era 1.000, lembra? Eu não consigo botar 2.000 pessoas nesse grupo. Eu coloco no máximo 1.000 pessoas. Para eu colocar um novo cliente aqui dentro, o que tem que acontecer? Alguém tem que sair. Quando essa pessoa sai, ela perde dinheiro, as taxas, né? Abre-se uma nova vaga, certo? Essa pessoa que entra, ela vai pagar as mesmas taxas. Então lembra que eu falei que esse grupo com 1.000 pessoas dá uma estimativa inicial de 20 milhões de receita para a administradora com 20%? Se ela girar isso daqui 2 vezes, se todo mundo que está aqui cancelar e entrar mais, foi para 40 milhões. Então no mercado de consórcio, muitas vezes, as administradoras ganham pela rotatividade de cliente que entra, quebra a cara, não consegue, perde dinheiro, porque agora ele tem que entrar no financiamento porque a conta chegou. Cria uma objeção absurda do produto que, na verdade, ele não conheceu de fato como funciona. Ele entrou pelo motivo errado. Até talvez pelo motivo certo, porque ele tinha um objetivo, mas com a estratégia errada, com a assessoria errada. E talvez, enfim, talvez não seja de interesse de todo o mercado, inclusive das administradoras, de algumas, que a ponta que comercialize seja tão clara com o cliente. Porque quanto mais claro você for, talvez menos vendas você faça, mas vendas mais fiéis aconteçam. E a administradora não consiga girar esses clientes para poder fazer mais vendas de taxa de administração. Aqui, de fato, são os bastidores que a gente está trazendo para vocês, pelo cuidado que a gente tem com vocês, de trazer a realidade. E é isso que acontece. Então, tem muita gente vendendo de qualquer forma, prometendo o que não pode prometer. Você entra achando que vai funcionar, não funciona, perde dinheiro. E aí, quando a Amanda for falar de consórcio, não, isso não presta. Isso não presta. Já tive no passado, porque sempre conhece alguém ou já teve uma experiência própria negativa no passado e ali já criou um bloqueio. Mas o problema foi o produto? Ou foi a forma com que você contratou o produto não alinhar a tua expectativa ou o teu perfil? Então o problema não é produto, gente. O problema é a estratégia. Qual estratégia funciona para você? Talvez não seja o produto para você. Não posso deixar você finalizar esse tema sem falar da possibilidade de procedimento estético também com esse produto. Por favor. Isso. Lembra que eu falei que você tinha que escolher ali de automóvel ou imóvel? Na verdade, tem mais 2 categorias, tá? Que eu não quis falar porque são menos usuais, mas elas existem, com essa deixa de Amanda. Então, tem automóvel, imóvel, linha branca, que tem consórcio para geladeira, para fogão, para micro-ondas, existe, mas é muito pouco utilizado. São empresas bem de nicho que fazem isso, para o público C e D. E tem um consórcio de serviço. O que é o consórcio de serviço? Ele paga, quando você contempla, tudo que for nota fiscal. Então, quero fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento estético. Se tiver na nota fiscal o valor do procedimento, com, obviamente, né, alguém que possa fazer aquele procedimento, o consórcio vai lá e paga para essa pessoa. O que é mais comum fazer? Viagem. Você vai numa empresa de turismo, faz um pacote fechado, é o valor de tanto, você chega lá com a tua carta de consórcio de serviço e paga para o consórcio paga para essa agência e você continua pagando a parcela de consórcio. Já tivemos, inclusive, parcerias com empresa de fertilização in vitro, com FIV, para poder utilizar o consórcio de serviço para poder custear o procedimento. Temos parcerias com dentistas que fazem harmonizações, que fazem procedimentos estéticos, para colocação de próteses. Cabelo, está muito comum agora, você consegue fazer através do consórcio, tá? Então, é muito mais evoluído do que tinha lá atrás, né? Você não é apenas comprar um carro, né? Se não me engano, o consórcio ele surgiu no Banco do Brasil para comprar um Fusca. A galera se juntou para poder fazer a aquisição dessa cotinha via Fusca. Ele foi evoluindo. E hoje ele é muito mais evoluído, ele serve para muitas coisas, até captar o giro de empresas que precisam de liquidez para isso. Mas aí é um próximo programa que a gente tem que falar, porque também dá pano para é muito assunto, mas é uma amplitude gigantesca e acho que o ponto é alinhamento de expectativa. Acho que esse é o recado que a gente tem que deixar aqui sempre. Alinhamento de expectativa, senta, conversa, ouve sobre o produto, as possibilidades, as estratégias. Não é mais uma venda de uma cota, não é mais a venda de um boleto, é muito mais que isso, né, Brito? É isso, é estratégia, na verdade. Acho que você falou tudo.
Se tivesse que linkar isso daqui, e aí a edição pode colocar aqui, ó, bem grande, alinhamento de expectativa, estratégia, é isso que importa. Se você não tiver uma estratégia bem definida, com alinhamento de expectativa bem definido, não faça consórcio, porque vai ser por impulso. Você vai não querer continuar pagando, porque imagina, você está pagando por algo que você ainda não usufruiu. É diferente no financiamento. Financiamento você paga, mas está morando, você sente aquilo, você entra na casa, você faz a forma. Mas o consórcio você não faz isso. Então você tem que estar muito certo do que fazer, do porquê fazer e principalmente como fazer. Como terei acesso ao crédito? Em quanto tempo? Com qual estratégia? Porque só entrar por entrar, qualquer probleminha vai ser o primeiro custo que você vai tirar da frente. Você vai perder dinheiro. Ficamos a manhã inteira fazendo negócio de consórcio. Estamos até agora falando de consórcio. É Falaremos um pouco mais ainda. É isso. Estou quase sem voz. Até o final do dia. E ficaríamos uma semana ainda falando aqui das possibilidades do produto. E isso realmente eu acho que é o grande momento de você parar para ouvir e entender um pouco mais como funciona. Brito, gostaríamos de agradecer a sua presença, que é sempre enriquecedora. Muito obrigado. Tô nervoso agora. Posso abrir? Por favor. Rapaz. Olha, tô aqui quase emocionado. É a marca da TCM, Voz e Conexão. Que isso? Pô, tô muito mais bonito Tá aqui. vendo? Ó. Caramba, o Photoshop é demais, hein? Marketing, valeu. Pô, aqui, ó. Que isso, agora... A próxima eu devo aqui, tá? Claro. No próximo, me cobrem. No próximo tem que ver essa carinha aqui. Obrigado. Claro, Obrigado imagina. pelo carinho. A gente é movimento, então também a representação da nossa TCM Movimento. Caramba, hein? Ó. Pessoal, vou ter até que malhar agora, porque me obrigaram a malhar. A gente tá quase te obrigando agora. Obrigado pelo carinho de sempre, pela parceria. E, novamente, estou à disposição. Quem estiver vendo esse bate-papo nosso, estou à disposição também. Se quiser fazer um bate-papo com a gente, pode ver minha agenda, é complexa, você sabe. Mas a gente vai ter um super carinho de falar com vocês para esclarecer mais. Tem muita informação solta na internet. A IA veio aqui para mais ajudar do que atrapalhar. Mas muitas vezes quando você junta Instagram com IA, você acha que chegou numa conclusão que na verdade não é bem assim. Então, use a TCM como um caminho para você tirarem as dúvidas e ter bons profissionais. A conversa não acaba aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Obrigada pela participação mais uma vez. TCM, Voz e Conexão. É isso aí.